Oi, turminha, tudo bem com vocês? Muito bem. Vamos cantar um pouquinho? Bom, para cantar, a gente basta ter boa vontade, tá? Não precisa ter um instrumento, às vezes não precisa nem ter a voz, certo? E para tocar, o que a gente precisa? Para a gente cantar uma música para Deus, para a gente cantar com a nossa família, para tocar um instrumento, eu preciso de um violão, de um piano? É legal, muito legal. Mas às vezes eu posso ter um copinho plástico. D-E-U-S-E-A-M-O-R. Tá vendo? Até um copinho plástico você pode fazer sair um som legal. Ah, você também pode ter alguns instrumentos de percussão, aqui na igreja tem alguns, eu sei que muita gente tem. Não sou muito bom nisso aqui não. Mas olha, você pode usar o seu corpo, tá? Você pode bater no seu peito, eu no caso gosto de bater no meu barrigão. Você pode usar a tua criatividade. O importante é que o teu coração esteja feliz, alegre. Por quê? Porque você está cantando para Jesus. E é isso que a gente vai fazer agora. D-E-U-S-E-A-M-O-R. D-U-S-E-A-M-O-R. Mais uma vez. D-E-U-S-E-A-M-O-R. D-U-S-E-A-M-O-R. Deus é amor. Deus é amor. D-U-S-E-A-M-O-R. 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 Deus é amor. Deus é amor. D-U-S-E-A-M-O-R. Legal, né? Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar conversando sobre a vida de Jesus? Lembra que na semana passada a gente viu que ele foi apresentado com 8 dias no templo. E depois disso, a família de Jesus foi viver no Egito. Eles estavam fugindo do rei Herodes, que queria matar Jesus. Depois que o rei Herodes morreu, eles voltaram e passaram a viver em Nazaré. E foi na cidade de Nazaré que Jesus passou a sua infância. Bom, a Bíblia não fala muita coisa sobre a infância de Jesus. Como será que Jesus passou a sua infância? Então, apesar de nós não termos muitas informações sobre a infância de Jesus, nós podemos retirar algumas respostas na Bíblia sobre perguntas intrigantes. Vamos ouvir? Mãe, Jesus ia à escola? Bia, provavelmente Jesus ia para a escola, porque naquela época, quando a criança tinha 5 anos, dos 5 até os 12, ela frequentava a sinagoga para aprender a ler a lei, que são os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então as crianças elas eram alfabetizadas na Bíblia, na lei e os profetas, como eles chamavam, mas a alfabetização, a aprender a ler e escrever, era com a lei. E depois dos 12 anos, eles iam para um outro nível. E eles recebiam um tutor ou uma pessoa para discipular, para seguir, para aprender. Mas provavelmente a gente pode imaginar que Jesus passou por esse período de escola porque ele sabia ler. Oi, que é Marilene. Você sabe do que Jesus brincava quando ele era criança? Mãe, Jesus tinha amigos criança para brincar? Boa pergunta, Paola e Bia. Então, naquela época, a gente imagina que as crianças brincavam muito fora de casa.
brincavam com os outros amigos, brincavam de imitar os adultos. Hoje nós ainda brincamos, né, de casinha, mas naquela época eles imitavam os rituais dos adultos, as danças, as festas, os instrumentos. Tem um texto na Bíblia que conta, que Jesus conta que ele encontrou as crianças brincando disso. E também eles faziam brincadeiras, provavelmente com argila, brincavam com os animais também. Então era uma brincadeira mais rural. Hoje a gente tem um modo de vida mais na cidade, né? E a infância de Jesus foi em Nazaré, que era uma cidade bem pequenininha, que todo mundo se conhecia, chamava para brincar e participava dessa brincadeira coletiva. Oi, mãe. Será que as crianças podiam entrar no templo? Então, naquela época, as crianças não podiam ir ao templo. Ou, quando elas iam, elas ficavam junto com as mulheres num outro pátio. Porque o templo ele era dividido entre pátios. Então, tinha o pátio dos gentios. Gentios eram as pessoas que não eram judeus, mas que iam até o templo. Que não eram muitos, mas que frequentavam o templo. E tinha o pátio dos judeus, dos homens adultos. E eles que podiam ter acesso a todos os rituais, eles podiam ter acesso ao sacerdote, eles podiam ter acesso à leitura da Bíblia. Então a criança, quando ela completava 12 anos, ela podia entrar no templo. Olha que legal! E ela entrava no templo e depois, a partir dos 13, ela também podia fazer leitura da lei no templo. Então, olha que legal que hoje nós podemos ter esse espaço para a criança na igreja e podemos também ter acesso a Deus, não importa quem nós somos, né? Não importa se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher. Então hoje nós temos essa liberdade de acesso a Deus. Oi. Continuando, a minha segunda pergunta é: que comida eles comiam lá e se eles comiam hambúrguer e batata frita? Davi, provavelmente Jesus nunca comeu hambúrguer, não. Qual era a base da comida deles? Tinha o leite, né? Das ovelhas, das cabras. Eles comiam mel, comiam os grãos, porque eles cultivavam oliva, cultivavam frutas, também trigo, onde eles faziam pão. Comiam a carne de vários animais, de peixes. Então era uma alimentação mais saudável, eu acho. Mari, que tipo de roupa que eles usavam naquela época? Então, naquela época, as roupas não eram tão diversificadas quanto agora. Então, tanto menino quanto menina, quando era criança, usava uma túnica. Normalmente era uma túnica de linho e usava a mesma durante muito tempo. Quando passava da infância para a fase adulta, que era dos 12 para os 13 anos, a pessoa recebia uma capa e um cinto. Então aí diferenciava da roupa da criança e também era uma roupa diferente para meninos e para meninas. Eu quero saber se Jesus ficava de castigo quando ele era criança. Dani, eu imagino que Jesus nunca ficou de castigo porque a Bíblia fala que ele era obediente. E quem é obediente não precisa de uma repreensão, de um castigo, né? Então, Jesus provavelmente nunca recebeu nenhum tipo de disciplina, porque ele era obediente aos pais e obediente em tudo, a Bíblia diz. Que gostoso, né? Imaginar Jesus criança. A Bíblia nos diz em Filipenses que Jesus tornou-se semelhante aos homens. Então, ele foi também semelhante a nós quando crianças, igual a vocês. Bom, a Bíblia não fala muito sobre a infância, mas tem uma passagem bem curiosa sobre Jesus já adolescente, com 12 anos. Vamos ouvir? Todos os anos, José, Maria e Jesus saíam de Nazaré, onde eles moravam, e faziam uma peregrinação até Jerusalém. Para quê? Para celebrar a festa da Páscoa. Todos os anos eles relembravam o tempo em que o povo judeu era escravo no Egito e que Deus libertou. Então eles faziam uma cerimônia muito linda, cheia de simbologia, com o cordeiro, com as ervas amargas, com o pão sem fermento, para lembrar aquilo que Deus tinha feito.
E eles ficavam lá em Jerusalém mais ou menos uns 5 dias. Depois, arruma a mala, pega as coisas todas e volta para casa. Então, passado esse tempo, José e Maria arrumam as suas coisas e aquela turma, né, porque iam os amigos, iam os parentes, ia todo mundo para Jerusalém. E a cidade ficava assim, ó. Então, eles começam a seguir caminho para Nazaré. Aí passa um tempo, Maria fala, você viu Jesus? Não vi. Aí pergunta para outro, você viu Jesus? Não vi. E ela passa o dia perguntando e ela percebe que Jesus não está ali com a turma que está, aquela multidão indo em direção ao interior. E aí ela fala, José, a gente vai ter que voltar. José fala, pois é, vamos voltar para tentar encontrar Jesus. Então, se eles andaram um dia indo, eles têm que ter um dia de caminhada voltando até Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, começa a procurar aqui, começa a procurar ali, começa a procurar lá, e Maria já devia estar muito angustiada, nervosa, preocupada. Quando eles chegam no templo, o que a Maria vê? Ela vê Jesus, aquele adolescente, sentado, com vários adultos ao redor, e ela se aproxima e ela percebe que são os sacerdotes, que são os mestres da lei, que estão ali conversando com Jesus. E eles estavam fazendo perguntas para Jesus, Jesus fazendo perguntas para eles, ouvindo, eles estavam numa conversa ali muito animada. E Maria chega bem nervosa e fala assim, Jesus, nós estávamos procurando você, por que você não veio com a gente? Aí Jesus olha bem tranquilo para Maria e fala assim, mãe, eu estou na casa do meu pai, você devia saber que eu estaria aqui. Aí Maria fica pensando, e ela guarda, a Bíblia diz que ela guardava aquilo no coração, e ela ficava refletindo sobre isso. Ela falou assim, então Jesus, agora, vamos embora? A Bíblia fala que Jesus era muito obediente, ele falou, agora vamos embora, bora para Nazaré. Então, eles seguem o caminho até Nazaré, e a Bíblia diz que Jesus obedecia, e Jesus crescia, tanto em tamanho, adolescente cresce e faz tchum bem rapidinho, né? Provavelmente Jesus teve essa fase do estirão. E ele crescia em sabedoria, em estatura e graça, tanto diante das pessoas como diante de Deus. Então a Bíblia nos diz que Jesus crescia e enchia-se de sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? Muitas pessoas pensam que uma pessoa sábia é uma pessoa que tem muito conhecimento, muita informação, uma pessoa muito culta. Mas essa sabedoria bíblica não é só isso, porque existe uma diferença entre informação, conhecimento e a sabedoria. Por exemplo, se você vai fazer um bolo, não basta ter a informação é a receita do bolo que está lá no livro de receitas, está na internet, está no encarte do supermercado. Essa informação precisa se tornar um conhecimento para você, e você só vai tomar esse conhecimento quando você lê a receita, pensar, entender como se faz, pensar nos ingredientes que você tem, aí sim você tomou o conhecimento para você. Mas esse conhecimento só vai se transformar em sabedoria quando você aplica no dia a dia e divide. Por exemplo, quando você faz o bolo, tira aquele bolo do forno e serve para alguém na sua casa, ou quando você manda esse bolo de presente para alguém. Aí sim esse conhecimento está sendo compartilhado e ele se torna uma sabedoria. E a mesma coisa a gente pode ter essa ideia sobre os conhecimentos bíblicos. Não adianta nada você ter conhecimento, ler, estudar e saber de cor muitos versículos, se esse conhecimento não se transformar em sabedoria no seu dia a dia, não for aplicado no seu comportamento, na forma como a gente leva a vida, como a gente compartilha esse conhecimento com as outras pessoas com as quais a gente convive. Então Jesus tinha disso, ele tinha muito conhecimento, mas ele dividia, compartilhava e aplicava isso no dia a dia dele com as pessoas. E fala também aí nesse trecho que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Então, crescer em graça significa que ele, dia após dia, estava alimentando esse relacionamento dele com o Pai, com Deus, através do conhecimento da Bíblia, da oração, da conversa com Deus e do amor.
que ele cultivava no dia a dia. Então essa é uma forma que a gente também pode crescer em graça, cultivando o amor, o relacionamento com Jesus, a oração, além de ler a Bíblia e procurar o conhecimento, certo? Turminha, você tem dúvidas? Assim, o que eu faço? Qual que é o jeito certo de fazer isso? Como é que eu posso obedecer meus pais? Como é que eu posso colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui? É difícil, né, colocar em prática o que a gente aprende aqui. Mas Jesus, ele está aqui para isso, justamente para te ajudar a colocar em prática aquilo que você aprende. Ele vai te ajudar. E como é que se pede ajuda a Jesus? Orando, orando. E agora nós vamos orar. Só que nós vamos orar de uma maneira diferente. A gente costuma fechar os olhos para não perder concentração, né? Mas Jesus, ele pode ouvir a tua voz, a tua oração, cantando. Vamos cantar e orar ao mesmo tempo? Essa música vai nos ajudar a fazer isso. Vamos lá? Jesus, me dê a sua mão, para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Jesus, me dê seu coração, para que eu possa amar também. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura sua mão. Amém? Oi, o versículo de hoje é Lucas 2:52. Eu vou ler para vocês. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tchau! Então, se você quer buscar essa sabedoria, eu tenho uma dica para você. Tem um livro na Bíblia que se chama Provérbios. Aqui tem muitos conselhos para você praticar no teu dia a dia e para você adquirir sabedoria. Inclusive lá em Provérbios está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu desejo que essa semana você consiga se tornar mais sábio buscando a Deus e a sua vontade. Até semana que vem.